Fala, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar corrigindo os exercícios que envolvem a propriedade da associatividade da adição. Os exercícios que iremos corrigir estão nas páginas 84 e 85 do livro de matemática e são os números do 11 até o 17. Porém, nós iremos relembrar antes um pouquinho, por meio de exemplos, o que é a propriedade da adição, ok? Então, para a gente começar com a propriedade, a gente vai observar essa adição aí que está na timeline de vocês. Nela, o número 25 é a primeira parcela, o número 41 é a segunda parcela e o número 75 é a terceira parcela. E ele está primeiro somando a primeira parcela com a segunda parcela, que vai dar 66, e depois somando com a última parcela, com a terceira parcela, que vai dar 141, ok? Agora vamos observar essa outra adição. Se você observar, são os mesmos números. O 25 é a primeira parcela, o 41 a segunda e o 75 a terceira. Só que nessa adição a gente está primeiro associando, somando os dois últimos números, ou seja, a segunda parcela com a terceira, que o resultado vai dar 116. E com o resultado nós adicionamos com a primeira parcela, que é 25. E o resultado também vai dar 141. Agora, por fim, vamos dar uma olhada nessa última adição. Nela, a gente está somando primeiro a primeira parcela com a terceira e com o resultado, a gente está somando com 41. E o resultado final, depois de todas as adições, deu 141. Isso ocorre, gente, porque na adição de 3 ou mais números naturais, nós podemos associar as parcelas de maneiras diferentes. Essa é a propriedade da associatividade, isto é, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo. Agora nós já estamos prontos para os exercícios. Na página 84, logo no início, a gente tem um descobrir e explorar. Nele, ele está indicando as quantias que André e Rita possuem. E está pedindo para a gente seguir um roteiro. Então, vamos seguir aí o roteiro. A gente vai somar primeiro 50 com 10 e depois a gente vai adicionar com 5. Então, 50 mais 10 vai dar 60, que a gente vai adicionar com 5, que vai dar 65. Isso significa que André possui R$65. Agora, vamos calcular a quantia de Rita, seguindo mais uma vez o roteiro. Então, eu tenho que somar 50 com 10 e com 5, mas primeiro eu vou somar 10 com 5, que vai dar 15. E agora eu vou somar com 50, que também deu 65. Então, esse exercício é para nos mostrar que, independente da forma como associamos as parcelas, o resultado é o mesmo. Número 11 da página 84. Efetue as adições, começando pela que está entre parênteses. Então, no item A, ele está pedindo para a gente somar primeiro 3 mais 5 e depois a gente somar com o 2. Então, vamos fazer o que ele está solicitando. 3 mais 5 vai dar 8, com mais 2 vai dar 10. Se você observar ainda no item A, ele está pedindo para a gente somar 3 mais 5 mais 2, que são os mesmos números do exercício anterior, não é? Ou seja, são as mesmas parcelas. Então, eu não teria necessidade de fazer uma nova conta, porque o resultado teria que dar 10 também, porque independente da forma como a gente associa as parcelas, o resultado tem que ser o mesmo. Se as parcelas são as mesmas, o resultado também. Mas ele está pedindo para a gente começar pelos parênteses, então vamos obedecer a ordem do exercício. Então, eu vou somar primeiro 5 com mais 2, que vai dar 7. Depois, eu adiciono com 3, que deu 10. Agora, o item B. A gente vai somar 317 com mais 3, que vai dar 320. E vai somar com 25. Vai dar 345.
Agora a gente vai somar primeiro o 3 com 25, que vai dar 28. E somando com 317, 345. Mais uma vez, a gente não tinha necessidade de fazer essa conta, porque nela as parcelas são iguais do anterior. Eu posso somar, associar do modo que eu achar mais conveniente. Vamos agora para o item C. Primeiro a gente soma que está dentro dos parênteses, porque a gente está obedecendo aquilo que o exercício está solicitando. Então, 40 mais 60 vai dar 100. Com o 20, 120. 20 mais 40 vai dar 80. Vai dar 60, desculpa, 60. 60 mais 60, 120. Agora, no item D, primeiro a gente soma que está dentro dos parênteses. 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17. E 9 mais 1 vai dar 10. 10 com 7, 17, ok? Agora, vamos fazer o exercício 12. Faça o mesmo com outras adições e responda. O que acontece com a soma na adição com mais de duas parcelas, quando agrupamos as parcelas de maneiras diferentes? Então, gente, independente da continha que você tenha feito aí na sua casa, a continha que você tenha inventado e testado para ver se ocorre sempre a mesma coisa, quando agrupamos as parcelas de maneiras diferentes, independente, a soma, o resultado permanece o mesmo. Se as parcelas são as mesmas numa adição, o resultado também vai permanecer o mesmo, independente da forma como a gente associe essas parcelas, ok? Então, aí a resposta é: a soma permanece a mesma. No item 13, né, no número 3 ainda da página 84, ele está pedindo para a gente dar a nossa conclusão. Depois que a gente pensou e refletiu sobre todos esses exercícios anteriores, a gente consegue escrever uma definição. Então, vamos lá. Em uma adição com 3 ou mais parcelas, podemos agrupar as parcelas de maneiras diferentes. E a soma, o que acontece com a soma? Permanece a mesma, não muda, não altera, né? Então, independente do que você escreveu aí, contando que seja algo relacionado a não mudar, não alterar ou permanecer o mesmo, tá correto. Por isso, dizemos que a adição possui a propriedade da associatividade, ok? Número 14 da página 85. Ele está pedindo para a gente efetuar a conta 50 mais 30 mais 20, agrupando as parcelas de 3 maneiras diferentes. Então, para fazer esse exercício, é só a gente lembrar do exemplo que eu dei logo no início, né? Antes da gente começar a fazer os exercícios. Então, vamos adicionar aí essas parcelas. Primeiro, eu vou associar o 50 com o 30, que aí 50 mais 30 vai dar 80. 80 com mais 20, a gente vai ter 100. Então, essa foi a primeira forma que eu encontrei de agrupar essas parcelas. Agora, eu vou fazer de uma outra forma, que ele está pedindo de 3 formas diferentes. Nessa forma que eu vou fazer agora, eu vou primeiro somar, adicionar os 2 últimos, ou seja, a segunda com a terceira parcela. Então, eu vou adicionar o 30 com mais 20, que vai dar 50, e vou somar com outro 50, que vai dar 100. Agora, por fim, eu vou fazer a mesma conta, mas eu vou estar associando o primeiro com o último número, que 50 mais 20 vai dar 70, 70 com mais 30 vai dar 100, ok? Então, a gente agrupou, associou de 3 maneiras diferentes a continha que o problema nos deu, ok? Vamos para o próximo exercício. Página 85, número 15. Em algumas adições com mais de 2 parcelas, podemos agrupar as parcelas de maneira conveniente, aplicar a propriedade da associatividade e efetuar o cálculo mentalmente. Veja os exemplos. Então, repara aqui nessa questão aí. No primeiro quadradinho, ele está falando que somar 195 com mais 5 é mais fácil, porque você soma primeiro, porque vai dar 200, e depois 200 somado com 247, somado com 47 vai dar 247. Então, ele achou que essa primeira forma de agrupar era mais fácil. Já no segundo quadradinho, ele associou primeiro, ele adicionou primeiro 35 com 5, que deu 40, e 40 mais 29, 69.
né? Agora, no último quadradinho, que a gente tem 4 parcelas, ficou mais fácil somar o 28 com 2, que dá 30, depois o 3 com 47, que dá 50. E aí, somando 30 com mais 50, vai dar 80. Então, esse exercício aqui, ele diz o quanto nós agora estamos livres. Ou seja, a gente agora pode associar as parcelas da maneira que nós acharmos mais conveniente. Nós podemos somar de acordo com aquilo que a gente acha mais fácil. A gente não precisa mais ficar preso a uma ordem. Primeiro soma a primeira parcela com segunda parcela. Não precisa isso. A gente pode somar a primeira com a última, segunda com terceira, porque independente o resultado vai ser o mesmo. E aí vem um exercício. Agrupe de maneira conveniente e efetue mentalmente as adições. Então, cada um aí vai adicionar, né, fazer essa conta da maneira que achar conveniente. Independente, o resultado tem que ser o mesmo. Então, no item A é 50, no B e C é 40, no D 278, no E 69 e no F a gente tem aí 60, ok? Então, cada um pode adicionar aí da maneira que achar conveniente, mas o resultado de todo mundo tem que ser o mesmo, tá bom? Se você não encontrou o mesmo resultado, escreve aí que eu vou tentar te ajudar, ok? E por fim, não, né? Esse aqui é o penúltimo exercício. Em uma biblioteca escolar, há 47 livros de matemática, 62 de história, 53 de geografia e 108 de outros assuntos. Qual é o total de livros? Calcule mentalmente usando a propriedade associativa e depois calcule empregando o algoritmo usual. Então, olha só, gente, a gente tem que associar, a gente tem que somar, na verdade, né? 47 mais 62 mais 53 mais 108. Cada um vai somar, né? Vai encontrar o resultado, fazer as associações da maneira que achar conveniente. Mas eu vou dar um exemplo aqui da minha associação, ok? Eu achei mais fácil somar 47 com 53, porque aí ia dar 100. E aí depois eu ia somar 62 com 108, que vai dar 170. E aí agora 100 com mais 170, 270, ficou mais fácil, ok? Aí a gente fez isso mentalmente. Agora, utilizando o algoritmo usual, a gente tira a prova real, né? Então, 47 mais 62 mais 53 mais 108 deu 270. E agora a gente consegue registrar essa informação no nosso livro, ok? Agora vamos para o último exercício, que é o 17, que na verdade é um desafio, né? Então ele fala o seguinte: complete com maior, menor ou igual os itens abaixo, mas ele está dando uma informação importante, né? Uma atenção. Nem sempre é necessário efetuar as operações indicadas. Então, se você gravou bem as propriedades da comutatividade, do elemento neutro e da associatividade, não vai ter necessidade de fazer operações em todas as continhas. Então, por exemplo, no item A, ele está somando 386 mais 77 com 77 mais 386. Se você observar, são as mesmas parcelas em ordem diferente. Então, a ordem das parcelas não altera o resultado, portanto, a gente vai ter aí que elas são iguais. No item B, ele está pegando um valor, tá? Que é 4.129, mas independente do valor que seja, ele está adicionando 18. Depois, ele adiciona 20. Ou seja, se eu tenho o mesmo resultado, o mesmo valor, aí adiciono 18 e adiciono 20, quando é que eu vou ter mais? Quando eu adicionar 18 ou quando eu adicionar 20? Quando eu adicionar 20, né? Então, nesse caso, eu também não preciso fazer conta, porque a gente sabe que 4.129 mais 20 vai ser maior do que 4.129 mais 18. No item C, a gente sabe que 0 mais 158 é 518, desculpa. 0 mais 518 vai ser o que com relação a 518? Isso aí é operação o quê? Operação do elemento neutro, né? Então, na operação do elemento neutro, se uma das parcelas é 0, o resultado é a outra parcela. Então, tá aí,
ok? Agora, no item D, se você observar, a gente tem que tanto na primeira parte quanto na segunda parte, são as mesmas parcelas, né? Então, ele está associando na primeira parte as duas primeiras e depois as duas últimas. Independente da associação, gente, é igual, porque aí a gente tem a propriedade da associatividade, ok? Agora, no item E, a gente tem 6.000 somando 3.328, que vai dar 6.328. Essa conta dá para fazer de cabeça, ela é fácil. E a gente tem 2.167 mais 2.394. Independente do resultado que dê, a gente dá para perceber que 2.167 mais 2.394, quando eu somar, vai dar 4.000 e alguma coisa, que é um número muito menor do que 6.328. Então, 3.328 é maior do que o outro número. Mas, se mesmo assim você ficar com dúvida, a gente pode fazer a conta. Então, vamos lá. 6.000 mais 328 é maior. Por quê? Porque 6.000 mais 328 vai dar 6.328. Agora, 2.167 mais 2.394 vai dar 4.561, né? Então, portanto, aí ficou claro que é maior aí. Agora, vamos fazer essa outra conta, né? Então, vamos ver na F. 247 mais 362 é igual a 609. E 425 mais 175 vai dar 600, né? Então, 609 aí é maior do que 600, ok? Então, pessoal, bons estudos. Não esqueçam de ver os vídeos de elemento neutro e a propriedade da comutatividade, tá bom? Um beijão pra vocês e a gente se vê. Tchau, tchau!